Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da primeira avaliação trimestral de Ciências Humanas do segundo ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Observe a imagem abaixo. Quinta da Boa Vista, residência da família imperial, Rio de Janeiro. Essa imagem destaca um complexo arquitetônico do século XIX que retrata a memória, letra A, da disputa política entre liberais e conservadores? Não. Isso aqui é a residência da família imperial. Letra B, da tentativa do exército em obter o controle do país? Também não, tem nada a ver. Letra C, do local de interação social entre as elites e a população? Não, isso aqui é um local privado, é a residência da família imperial. Letra D, do modo de vida da antiga nobreza brasileira? Essa aqui é a alternativa correta. A imagem demonstra como era a residência da família imperial no século XIX. E a letra E, do poder político concedido à igreja? Não, tem nada a ver. Questão número 2. Leia o texto abaixo. De acordo com depoimentos de europeus que visitaram o Brasil no período em que Dom João VI governava o país, havia várias oportunidades em que ricos e pobres se misturavam no Rio de Janeiro, dentre os quais poderiam ser citados missas, procissões, concertos musicais e o ritual do beijamão. Esse texto destaca uma relação entre a monarquia e os súditos, que era baseada, resposta é a letra B de bola, na submissão à coroa. Questão número 3. Leia o texto abaixo. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. 10 anos após a lei do saneamento básico entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes a 2015, apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, o que significa que mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios. Esse texto descreve uma situação existente no contexto socioespacial urbano brasileiro, que é. O texto fala sobre saneamento básico, que é um problema de saúde pública. Então vamos para as alternativas. Letra A, ausência da efetivação de políticas de segurança? Não. Saúde pública. Letra B, a desigualdade na prestação de serviços públicos? Essa é a alternativa correta. Letra C, a presença de uma legislação ambiental eficiente? Não. Problema de saúde pública. Letra D, o elevado processo de especulação imobiliária? Também não. Especulação imobiliária é a compra ou aquisição de bens imóveis com a finalidade de vendê-los ou alugá-los posteriormente, na expectativa de que seu valor de mercado aumente durante o lapso de tempo decorrido. E a letra E, o equilíbrio comercial no setor econômico industrial? Também não tem relação com o saneamento básico. Questão número 4. Leia o texto abaixo. Na América do Sul, África e no chamado Pacífico Desenvolvido, as áreas ocupadas por pastagens são ainda muito superiores às dedicadas à lavoura. Com base nesse texto, conclui-se que o avanço da produção agropecuária tem como consequência, letra A, a melhoria na infiltração dos solos? Não, há uma piora, porque há uma compactação do solo. Letra B, a redução dos processos erosivos? Não, há um aumento do processo erosivo. Letra C, a retirada da cobertura vegetativa? Essa é a alternativa correta. Letra D, o aumento nos índices pluviométricos? Não, também não tem muita relação, não. E a letra E, o fomento de práticas sustentáveis? Não. Com o aumento da produtividade, pode fazer com que o solo torne-se improdutivo. Questão número 5. Leia o texto abaixo. Argumento dedutivo. Sempre que chove, fico resfriado. Hoje choveu. Logo,
ficarei resfriado. No argumento dedutivo, a conclusão se segue necessariamente das premissas. Essa imagem retrata o processo de construção do argumento lógico dedutivo, que é marcado pela ideia de: letra A, um conceito religioso para observar os fenômenos físicos. Não, não é um conceito religioso. Letra B, um ensinamento herdado a partir de costumes tradicionais. Também não diz isso no quadrinho. Letra C, um fundamento artístico para entender o comportamento humano. Também não diz isso no quadrinho. Letra D, uma análise generalizada para se chegar à conclusão de algo específico. Então essa é a resposta. A letra D, ó. Uma análise generalizada, ó. Sempre que chove, ele está generalizando para se chegar à conclusão de algo específico. Ele vai ficar resfriado, que é algo específico. E a letra E, uma comparação com acontecimentos históricos do passado. Não, ele não está comparando, ele está deduzindo. Questão número 6. Leia o texto abaixo. Além da matemática, outra ciência que se desenvolveu entre os gregos foi a mecânica, cujas bases foram dadas por Arquimedes no século 3 a.C. O nome de Arquimedes, um pouco envolto em lendas, faz lembrar acontecimentos interessantes. Quando Siracusa, sua cidade natal, encontrava-se assediada pelos romanos, para ajudar a defendê-la, Arquimedes construiu engenhos mecânicos, catapultas, que lançavam pedras surpreendendo os exércitos inimigos, e incendiou navios que sitiavam a cidade, por meio de um sistema de lentes de grande alcance. De acordo com esse texto, conclui-se que Arquimedes distinguia as noções de... Resposta é a letra C, natureza e técnica. No texto aqui fala, ó, construiu engenhos mecânicos, catapultas, e ele fez também um sistema de lentes de grande alcance. Questão número 7. Leia o texto abaixo. Abertura dos portos. A abertura dos portos, 1808, foi um tratado econômico assinado entre Portugal e Inglaterra no contexto das guerras napoleônicas, pela possibilidade de as colônias portuguesas na América estabelecerem relações comerciais com outras nações europeias. Esse tratado pôs fim à exclusividade portuguesa de ser a única nação europeia a manter relações comerciais com os estados do Brasil e Maranhão. Com base nesse texto, a abertura dos portos possibilitou às colônias uma... A resposta é a letra A, independência nas negociações econômicas. Portugal perdeu a exclusividade do Brasil, agora o Brasil pode comercializar com a Inglaterra e com outras nações. A letra B, maneira de atender às exigências francesas? Não, é o contrário. Napoleão queria cortar todos os laços comerciais com a Inglaterra. Letra C, nova organização das práticas religiosas? Não está falando nada de religião. Letra D, oportunidade para extinguir o comércio de escravos? Também não fala nada de escravos. Letra E, prosperidade da diversidade religiosa? Não fala nada de religião. Questão número 8. Leia o texto abaixo. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, 1777 a 1808. O início do século XIX apareceu como um desses momentos tormentosos, em que se acelera significativamente o tempo histórico. O movimento revolucionário promove a demolição progressiva do antigo regime e a construção das novas instituições do Estado da época contemporânea. Esse texto remete à crise do antigo sistema colonial brasileiro, em um contexto de... Letra A, declínio do pensamento iluminista nas colônias americanas? Não, foi no século XVIII que o iluminismo ganhou força. Letra B, desenvolvimento de movimentos de independência na América. Isso aqui é a alternativa correta. Ó, no texto ele fala, ó, momentos tormentosos. O movimento revolucionário promove a demolição progressiva do antigo regime. O antigo regime foi uma estrutura que permaneceu atuante até a Revolução Francesa. Nessa época, o governo era aristocrático,
com o controle centralizado nas mãos de um monarca. Letra C. Incentivo da coroa ao desenvolvimento econômico na colônia? Não. Tinha o sentido de exploração da colônia. Letra D. Panorama político estável entre colônia e metrópole? Não, falou aqui momentos tormentosos. Isso aqui está errado. Letra E. Predomínio da nobreza em prejuízo da burguesia? Não, o contrário. No século XVIII, teve o predomínio da burguesia. Questão número 9. Leia o texto abaixo. Passado e presente na zona rural. Na zona rural, antigamente, a mobília da casa era sem brilho. Na sala da frente tinha milho, batata e feijão constantemente. O casal se sentava no batente para olhar as galinhas no terreiro. Um pilão, um moinho e um candeeiro. Um banco de angico na latada. Um machado, uma foice e uma enxada. Era essa a mobília do roceiro. Agora tem água e energia, tem som, tem TV e geladeira. A mobília é coisa de primeira. Nesse texto, o autor enfatiza, a resposta é a letra A, a inserção de características urbanas no campo. Ó. Agora tem água e energia, tem som, tem TV e geladeira. A mobília é coisa de primeira. Isso são características urbanas. Questão número 10. Observe a imagem abaixo. Expansão da pecuária na Amazônia legal entre 1996 e 2006. Com base nessa imagem, qual o principal impacto ambiental causado pelo avanço da pecuária? A resposta é a letra B, desmatamento. Esse é o principal impacto ambiental causado pela expansão da pecuária. A letra A não é. Por quê? Assoreamento é o processo de acúmulo de sedimentos no leito dos rios, represas e lagos. Letra C. Erosão pluvial. É uma erosão causada pela chuva. Letra D. Poluição sonora. Também não. E a letra E. Poluição visual. Também não. Questão número 11. Leia o texto abaixo. Cultura grega. Os gregos foram povos que contribuíram grandemente para o desenvolvimento da cultura e da ciência. A filosofia foi o grande legado do pensamento grego. Os primeiros filósofos buscavam entender os fenômenos da natureza por meio de explicações racionais e organizadas, fugindo das justificativas mitológicas. De acordo com esse texto, os primeiros filósofos criticavam as justificativas mitológicas, pois elas eram baseadas em histórias fantásticas e nos deuses gregos. A mitologia é o estudo das lendas, mitos, narrativas e rituais com que os povos antigos reverenciavam os deuses e heróis. Mitologia é a ciência que procura a explicação dos mitos, que têm um caráter social desde sua origem e só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados. Questão número 12. Leia o texto abaixo. Filosofia do tempo. O filósofo alemão Immanuel Kant é um exemplo de proeminente antirrealista. Em sua Crítica da Razão Pura, de 1781, nega que espaço e tempo sejam substâncias, entidades por si mesmas ou apreendidos pela experiência. Para Kant, espaço e tempo são noções a priori que nos permitem compreender a experiência dos sentidos. No entanto, Kant nega que sejam ilusões, uma vez que o espaço é utilizado para identificar quão distantes objetos reais estão uns dos outros, enquanto o tempo é utilizado para comparar intervalos entre eventos reais. A percepção do conceito de tempo representada nesse texto representa o próprio tempo como uma ideia pré-existente às ações humanas no mundo. A partir desse trecho aqui, nega que espaço e tempo sejam substâncias, entidades por si mesmas ou apreendidos pela experiência, elimina todas as outras alternativas. Questão número 13. Observe as imagens e leia os textos abaixo. Neste trabalho, primeira idealização do grito de independência, François René registra o ato como uma festa de confraternização popular, na qual não se vê, contudo, índios ou negros.
Independência ou Morte, obra mais representativa sobre a independência do Brasil, foi encomendada por Dom Pedro II a Pedro Américo, que a pintou entre 1886 e 1888, em Florença, na Itália. Essas imagens e esses textos representam produções de memória sobre a independência do Brasil, que, resposta letra A, estabeleceram Dom Pedro I como herói nacional. Em ambas as imagens, demonstram Dom Pedro I, aqui ó, no centro, como principal responsável pela independência do Brasil. Questão número 14. Observe a imagem e leia o texto abaixo. Revolução Pernambucana. Em 6 de março de 1817, um grupo de revolucionários assumiu o poder da província, declarando-a uma república separada do resto do Brasil. O novo regime só durou até maio, quando tropas portuguesas invadiram Recife e debelaram o movimento. Qual era a reivindicação do movimento apresentado nessa imagem e descrito nesse texto? A resposta é a letra B, estabelecimento da autonomia política. Aqui no texto fala, declarando-a uma república separada do resto do Brasil. Questão número 15. Observe a imagem abaixo. Essa imagem retrata qual situação comum que acontece nas grandes cidades brasileiras? A resposta é a letra A, desigualdade social. Que ó, os personagens aqui ó, da imagem, eles não têm casa. E vivem em um local que aparentemente não tem saneamento básico. Questão número 16. Leia o texto abaixo. É no Cerrado que o agronegócio brasileiro mais se desenvolve na atualidade. Estados onde a vegetação rasteira de arbustos e árvores retorcidas de pequeno porte deram lugar a grandes extensões de plantio, voltadas, em sua maioria, à monocultura, respondem por 60% da produção de grãos no país. Tomando por referência as lavouras de soja e milho, duas das principais commodities da economia nacional, é preciso considerar que tamanha participação do cerrado no volume total colhido se deve ao incremento da área plantada. Tendo em vista que os terrenos cerradeiros são pobres em fertilidade, os bons números só foram possíveis graças à correção de aspectos críticos, acidez e adubação, e o melhoramento genético das plantas, explica Martinhão. De acordo com esse texto, a mudança do uso do solo no Cerrado brasileiro está relacionada, resposta letra C, ao desenvolvimento de tecnologias agrárias. Aqui no texto fala, ó, terrenos cerradeiros são pobres em fertilidade. Os bons números só foram possíveis graças à correção de aspectos críticos, acidez e adubação, e o melhoramento genético das plantas. Então, foi graças às tecnologias que esse plantio foi possível. Questão 17. Leia o texto abaixo. Do mito ao logos. Razão. O espanto é desde sempre motivo para as pessoas filosofarem, continuando a sê-lo ainda hoje. Essa máxima, que remonta aos tempos de Platão e perdura até os dias de hoje, é de autoria do filósofo Aristóteles, que entende por espanto filosófico a admiração perante fenômenos e acontecimentos inexplicáveis, dito em outros termos, uma tremenda curiosidade diante dos problemas sobre a origem do mundo. Todos nós, alguma vez, já nos fizemos perguntas semelhantes. Com essas interrogações acerca das causas, abordamos também o problema da origem e do começo da filosofia. Não só da filosofia enquanto a única a buscar essas explicações, mas também do mito, pois também ele busca explicações. Por exemplo, os gregos acreditavam que a origem dos relâmpagos era a fúria de Zeus. Até hoje, pessoas recorrem aos mitos para explicarem aquilo que não tem uma explicação racional. De acordo com esse texto, a filosofia e o mito possuem em comum, resposta à letra A busca por explicações acerca de fenômenos e acontecimentos.
Enquanto o mito possui suas explicações baseadas na crença, a filosofia é um conhecimento metódico baseado na razão e na lógica. Questão número 18. Leia o texto abaixo. É Deus, motor imóvel do universo. Com isso, atinge os limites da física, ciência que estrutura as realidades dotadas de movimento. Assim como, para Platão, o conhecimento da realidade culmina na contemplação da ideia ou entidade primeira, o bem. Para Aristóteles, o conhecimento teórico culmina na teologia. Finalmente, Aristóteles atribui um valor fundamental a uma disciplina de caráter geral, cujo objeto de estudo é o real enquanto tal, o ente enquanto ente e as propriedades que por si lhe pertencem. Nesse texto, Aristóteles atribui importante valor a uma disciplina que distinguiria das demais ciências naturais. A qual disciplina Aristóteles se refere? Letra C, a metafísica. Metafísica é uma palavra com origem no grego e que significa o que está para além da física, o fundamento comum de tudo o que existe, a alma, Deus, a finalidade da existência e o ser enquanto ser, por exemplo, são objetos de estudo da metafísica. Questão número 19. Leia o texto abaixo. Constituição de 1934. Em julho de 1932, São Paulo se insurgiu contra o governo provisório de Getúlio Vargas, instalado 1 ano e 9 meses antes, para exigir o retorno da ordem constitucional. A Revolução Constitucionalista para os paulistas ou contra-revolução para os getulistas foi esmagada, mas Vargas, até então hesitante, acabaria cedendo às pressões para convocar no ano seguinte uma nova Assembleia Constituinte. O texto foi influenciado pela Constituição Alemã da República de Weimar. Estabeleceu o voto universal e secreto, o salário mínimo e a jornada de 8 horas e, pela primeira vez, assegurou às mulheres o direito a participar das eleições. De acordo com esse texto, qual foi a ampliação dos direitos políticos presente na Constituição de 1934? Então, aqui o texto diz, pela primeira vez, assegurou às mulheres o direito a participar das eleições. Então a resposta vai ser a letra C, o direito de participação política às mulheres. Questão número 20. Observe a imagem abaixo. O imperador romano Septímio Severo e sua família. Essa imagem destaca o imperador romano mestiço, reinado de 193 a 211 d.C., e retrata uma organização social baseada, letra C, na diversidade sociocultural. Aqui fala, essa imagem destaca um imperador romano mestiço. Questão número 21. Leia o texto abaixo. O surgimento dos direitos civis está vinculado às revoluções burguesas na Europa do século XVIII. Elas tiraram a força das monarquias absolutistas e romperam com a sociedade hierarquizada do período pré-moderno. No absolutismo monárquico, a autoridade política detinha o poder com base em privilégios sociais, nobreza hereditária. Os filósofos do liberalismo político foram os autores das doutrinas contratualistas, também denominadas contrato social. Elas fundamentaram no plano ideológico a nascente igualdade formal nas relações entre os cidadãos. De acordo com esse texto, a partir das revoluções burguesas, o povo passou a exercer seus direitos na sociedade. Podemos ver isso no seguinte trecho, contrato social. Elas fundamentaram no plano ideológico a nascente igualdade formal nas relações entre os cidadãos. Questão número 22. Observe a imagem abaixo. Rede de coleta de esgoto. Com base nessa imagem, quais são os impactos causados pela ausência de estações de tratamento de esgoto nas cidades? Resposta letra C. Contaminação das águas e proliferação de agentes transmissores de doenças. Porque sem a estação de tratamento de esgoto, ele vai ser jogado diretamente aqui no rio, contaminando as águas e proliferando agentes transmissores de doenças.
Questão número 23. Leia o texto abaixo. Desmatamento. Desmatamento é o ato ou efeito de derrubar árvores e plantas nativas, destruir a mata ou a floresta de forma desordenada, para desenvolver atividade pecuária, agrícola ou madeireira. A palavra só passou a ter uso frequente a partir da década de 1970, com o advento da consciência ecológica e preservacionista, que manifestou preocupação crescente com os efeitos destruidores de certas modalidades da produção industrial e da agricultura e pecuária extensivas. Na Europa, o desmatamento teve início na Idade Média, quando o homem já derrubava florestas para expandir as terras cultiváveis. De acordo com esse texto, o desmatamento na Europa teve início com as práticas agrícolas tradicionais e se intensificou com a expansão urbana e industrial. A gente pode ver aqui nesse trecho, ó, quando o homem já derrubava florestas para expandir as terras cultiváveis. Questão número 24. Observe a imagem abaixo. O movimento migratório que essa imagem retrata é... Letra A. A migração externa? Não. Isso aqui está errado. Migração externa refere-se à saída de habitantes de seu país de origem para outras regiões. Migrações externas correspondem a todo fluxo populacional que se desloca do Brasil ou de outras nações em direção a diversos países, especialmente os desenvolvidos. Letra B. A migração itinerante? Também não. Migração itinerante é um termo com origem no latim cujo significado está relacionado com o ato de se deslocar constantemente, de percorrer itinerários, de viajar. Letra C. A transumância? Também não. Transumância é o deslocamento sazonal de rebanhos para locais que oferecem melhores condições durante uma parte do ano. O termo associa-se geralmente às deslocações de gado ovino, sendo também aplicado aos deslocamentos de colmeias de um local para outro a seguir a época da floração. Letra D. O êxodo rural? Essa daqui é a nossa resposta correta. Êxodo rural é o fenômeno social que resulta na migração da população rural para os centros urbanos, com o objetivo de garantir melhores condições de vida. E a letra E, movimento pendular? Também não. O movimento pendular refere-se ao deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho e ou estudo e moradia. Questão número 25. Leia o texto abaixo. A história dos esforços humanos para subjugar a natureza é também a história da subjugação do homem pelo homem. Esse texto afirma que os avanços promovidos pelo ser humano contribuíram para... Resposta vai ser a letra B. A ampliação da dominação do homem pelo homem. Aqui no texto fala, ó, da subjugação do homem pelo homem. Questão número 26. Leia o texto abaixo. Presenciamos no século XX o período de crise. A razão, que deveria servir para vincular o homem ao real a fim de compreendê-lo, para escolher o que é melhor para a sua vida. Essa razão se acha enlouquecida. O trabalho da filosofia consiste em recuperar a razão sábia e a razão vital como instrumento de resgate do sentido humano do mundo. Esse texto aborda que o papel da filosofia é... Letra A. Abandonar a racionalidade? Não, é o contrário. A filosofia busca a razão. Letra B. Buscar resultados imediatos? Também não. Letra C. Desumanizar o mundo real? Não. Humanizar o mundo real. Letra D. Desvincular o ser humano do mundo? Também não. E a resposta é a letra E. Relacionar o homem à sua realidade. Ó. O trabalho da filosofia consiste em recuperar a razão sábia e a razão vital como instrumento de resgate do sentido humano do mundo. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.